Nós agora vamos para, na sequência do nosso programa Panorama Bíblico, nós temos o quadro O que a Bíblia diz. E nós estamos abordando a questão do Espírito Santo. Estamos falando sobre o fruto do Espírito Santo. Deixar bem claro, né, pastor, como nós falamos ontem, o senhor bem orientou, no singular, porque a produção, o que produz o Espírito Santo, nós dizemos de virtudes, alegria, amor, longanimidade, paz e assim por diante, que são 9. Ontem nós estivemos abordando o tema amor, mas nós tivemos uma pergunta agora há pouco, pastor, nesse sentido. Penso que antes de nós seguirmos no nosso estudo, o pastor poderia estar procurando elucidar essa dúvida. Nós tivemos o irmão Cleiton Bandeira, um irmão que participa muito aqui dos nossos seminários. Ele fez uma pergunta da seguinte forma: ele pergunta se o fruto do Espírito Santo, ou seja, essas virtudes do Espírito Santo, como alegria, amor, paz, longanimidade, assim, os 9 que são relacionados ali em Gálatas capítulo 5, se eles são necessários para a salvação ou eles seriam necessários para as obras. Penso que ficou mais ou menos assim. O pastor poderia elucidar, até dar uma ênfase na questão da aplicação do fruto do Espírito Santo na vida do crente? Então, eu gostaria de responder com o exemplo de João Batista, quando vinham os fariseus, saduceus, para o batismo de João Batista, está em Mateus capítulo 3, nós vemos que João Batista dizia que deveriam produzir fruto digno de arrependimento. Então era uma condição interior, que quem opera na nossa vida é o Espírito Santo, manifestando algo exterior, não simplesmente uma aparência exterior de uma religiosidade, de maneiras que esse fruto ou as ramificações deste fruto é uma obra que Deus, através do Espírito Santo, opera nas nossas vidas, produzindo especialmente essas particularidades. São 9 ao todo, como tivemos falando ontem, né? De maneiras que as obras são outra situação. Então, a salvação, ela implica nessa funções que o Espírito Santo produz nas nossas vidas, especialmente o fruto do amor, como tivemos meditando hoje. Se somos transformados pelo poder de Deus, isso vai caracterizar nas nossas vidas esse fruto. Já não tem nenhuma ligação com a salvação. A salvação é algo que Deus opera em nós, mas é uma manifestação do que o Espírito Santo fez nas nossas vidas. Perfeito, pastor. Eu penso que nós podemos, até de uma maneira bem objetiva, como nós citamos aqui, Gálatas capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito, ou seja, no singular, caridade, que é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Conta essas coisas numa lei, no versículo 23. Então, o que o irmão perguntou, nós podemos dizer ao irmão que nós não podemos aceitar o irmão salvo que não tenha amor, que não tenha temperança, que não tenha longanimidade, que não tenha o amor, que não tenha temperança, mansidão, bondade, fé. Não podemos dizer, senão o irmão não está salvo nesse sentido. A mesma coisa, a prática de obras. Como é que alguém pode praticar, fazer uma obra para o Senhor, se não tiver nessa obra a bondade, o amor e todas essas virtudes do Espírito Santo? Então, eu penso que nos dois aspectos, há necessidade, eu não digo nem necessidade, como o pastor mesmo falou, uma consequência. Isso tudo é uma consequência daquele que está cheio do Espírito Santo. É mais ou menos por aí, pastor? Exatamente. Então, acho que respondemos essa parte para o irmão. Nós vamos partir agora então para o nosso estudo. Amém? Glória a Deus. Espero que o Cleiton esteja satisfeito com a resposta, mas nós estamos à disposição também para elucidar mais alguma dúvida ou conversarmos mais um pouquinho. O Cleiton gosta bastante de abordar esses assuntos, mas nós também gostamos muito do irmão. Que Deus te abençoe, irmão Cleiton.
Pastor, nós vamos abordar nesta manhã, com relação ao fruto do Espírito Santo, nós vamos abordar a virtude alegria. Como é que pode um crente ser salvo, um crente estar na casa do Senhor e não ter alegria? Então nós temos vários pontos aqui que nós podemos abordar na questão da alegria, como falamos do amor que é exigido por Jesus, praticado por Jesus, a alegria. Então, o primeiro item que eu gostaria de estar abordando com o pastor é que a alegria é do próprio Jesus. O pastor poderia nos trazer alguns versículos, algumas interpretações que nós podemos entender que é a alegria do próprio Senhor Jesus? João capítulo 15, verso 11, quando o Senhor fala sobre a videira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo, ele diz no verso 11, João 15, 11, tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O que é importante ressaltar aqui? Que essa palavra gozo fala da alegria, então devemos entender que a nossa obediência ao Senhor Jesus Cristo não é algo extremamente pesado, como muitos falam por aí, né? Falar, o crente não pode fazer isso, o crente não pode fazer aquilo, e principalmente antigamente colocavam muitas regras sobre os cristãos, mas quando nós temos a doutrina correta, especialmente aquilo que Paulo ensina em Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 12, fala da nossa união com o Senhor Jesus Cristo, ele diz lá no capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão do vosso Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então nós temos uma unidade com o Senhor Jesus Cristo. E dessa maneira, essa unidade, essa obediência, ela produz a alegria. Amém. Então fica bem claro, pastor, eu gostei da sua abordagem, da questão de pode, não pode, deve, não deve, essa questão. Então nessa questão da alegria, nos fica bem claro que a alegria é o próprio Senhor Jesus. Então aquele que está ligado a Jesus, ele goza de uma alegria, o gozo aqui é a alegria. Então aquele que está ligado ao Senhor Jesus, como o pastor falou, da questão da videira, que Jesus usa ali uma figuração, como se ele fosse a videira e nós fôssemos os ramos, então isso nos torna alegre. E eu gostaria também de citar, até quando o pastor falou dessa questão de pode ou não pode, me lembrou uma situação que eu passei com relação a isso. Quando nós mudamos a nossa vida, quando nós aceitamos a Jesus, há uma mudança drástica em nossas vidas, os nossos costumes são modificados, aquilo que antes nós fazíamos, mas que não agradava o Senhor, nós não fazemos mais. Isso traz sobre nós uma crítica, um olhar crítico nesse sentido. E uma vez uma pessoa me falou, bom, você agora é crente, você não pode fazer mais nada. Aí eu respondi, aí não, poder eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo me é lícito. Tudo eu posso, mas nem tudo me é lícito, como o apóstolo Paulo fala. Aí ele citou essa questão que o meu pastor falou, prisioneiro. Não, vocês são tudo prisioneiros. Crente é tudo prisioneiro, é tudo preso, tudo não pode nada. Eu falei, não, nós podemos tudo. Você quer saber quem é prisioneiro aqui? O prisioneiro aqui é você. Aí ele ficou assim, olhando um tanto quanto assim, ressabiado com o que vinha por aí. E ele fumava muito. Eu falei assim, por exemplo, você fuma, não fuma? Você gostaria de parar de fumar? Sim, gostaria. Você consegue parar de fumar? Não. Então quem é o prisioneiro aqui? Eu ou você? Então são coisas assim que às vezes a gente tem que ter esse discernimento e entender as situações. Nós podemos, mas nós não fazemos por quê? Porque não agrada ao Senhor e não nos satisfaz, nós não temos mais prazer naquilo. Às vezes as pessoas falam assim, você não bebe mais. Mas quem lhe disse que beber me dá prazer? Se eu falar para você que não beber me dá mais prazer do que beber, as pessoas não entendem isso. O pastor também entende dessa maneira?
Gostaria de dar um exemplo até com o próprio irmão. Eu me lembro que, Eu não, pastor. eu me lembro que quando o irmão chegou na igreja, nós tínhamos uma programação de um churrasco. É verdade. E o irmão estava todo preocupado, entre aspas, né? O que ia ter? Será que ia ter ou não cerveja, né? Eu me lembro que era uma preocupação que o irmão tinha. É verdade. Então, como Deus age na nossa vida, né? É verdade. As pessoas que estão na vida natural, elas pensam que a vida com Cristo, como acabamos de citar, e o irmão citou bem os exemplos, é uma prisão. Mas a vida com Cristo é liberdade. Liberdade. Conhecereis a verdade vos liberdade. libertará. É uma alegria que a pessoa não conhece, não consegue conhecer no mundo, porque é uma alegria interior. A salvação, ela dá essa alegria de saber que nós somos perdoados por Deus, que somos amigos de Deus, fazemos parte da família de Deus. Então isso coloca no nosso coração, promove no nosso coração uma grande alegria. Amém. E o Senhor Jesus também disse em João capítulo 17, na sua oração sacerdotal, no verso 13, ele diz assim: mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Amém. Quer dizer, uma alegria que não tem mais nada a acrescentar. Né? É a alegria de Cristo. É a plenitude da alegria, né, pastor? Podemos assim dizer. Aquele que vive a salvação através de nosso Senhor Jesus Cristo, vive a sua alegria na sua plenitude. O mundo ele pode fornecer tempos passageiros, tempos curtos de alegria, mas essa alegria permanente, essa alegria duradoura, completa, eterna, somente através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a alegria é o próprio Jesus. A alegria está daquele que serve ao Senhor. Tem um louvor que fala sobre isso, fala assim, uma das estrofes é assim, e é exatamente isso. A alegria é daquele que serve a nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, podemos ainda nessa questão da alegria, da virtude da alegria, nós podemos dizer que a alegria também ela é manifestada na satisfação daquele que pede e recebe. Temos um texto que fala sobre isso também no Evangelho de João. Exatamente, João capítulo 16, verso 24. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Amém. De maneiras que, independente da situação, da circunstância que nós estamos passando na vida, né? Essa alegria, ela deve ser uma alegria permanente, uma satisfação que Deus proporciona aos nossos corações. Amém, pastor. Ainda na questão da alegria, nós já falamos da alegria do próprio Jesus, ou seja, aquele que está ligado a Jesus, a satisfação daquele que pede e recebe, mas nós temos também a alegria da presença de Jesus. É interessante que nós temos pessoas que muito nos agradam, então nós estamos num ambiente, aí quando essa pessoa chega, parece que todo o ambiente se alegra, porque aquela pessoa é uma pessoa alegre, uma pessoa que traz alegria. E às vezes parece que na questão de Jesus, as pessoas não sentem essa alegria. Então nós temos nesse fruto, nessa virtude do fruto do Espírito, que é a alegria da presença de Jesus. O pastor também tem um texto, penso que no Evangelho de João, que pode elucidar, que pode nos trazer essa confirmação da alegria da presença de Jesus em nossas vidas. Está em João 16, 20 a 22. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, aqui o Senhor dá um exemplo, né? A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo.
assim também vós agora. Na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Então fica bem claro, né? A alegria que nós temos vai superar todo e qualquer tipo de tristeza que nós possamos ter. O pastor citou o versículo 21, Jesus faz de uma maneira figurada a questão de uma mulher que está para dar à luz, e nós sabemos por observar, não por sentirmos, logicamente, mas uma mulher quando está para dar à luz, que as dores são terríveis, são dores fortes. Então aquela dor, ela provoca, ela sente aquela dor, só que a alegria da chegada daquele bebê, aquela dor fica para trás, ela já nem se lembra daquela dor. Então Jesus faz assim uma alusão, uma parte figurativa nesse sentido, que por mais dor que nós possamos estar sentindo hoje, talvez a tristeza, não sei a circunstância que os amados talvez estejam passando, mas a alegria que nós teremos, que nós temos já com o nosso Senhor Jesus Cristo, é algo indescritível, algo imensurável, que nós não podemos de maneira alguma ignorar nesse sentido. Pastor, nós temos ainda na alegria, nós temos vários tópicos que nós podemos abordar, e nós temos a alegria que é produzida pela presença do Espírito Santo. A alegria que é produzida pela presença do Espírito Santo. Nós temos um exemplo na igreja primitiva, Atos capítulo 13, que vai falar sobre isso. O pastor poderia estar falando. Em seguida nós vamos já entrar no outro tópico, se o pastor quiser já ligar um ao outro. Nós estamos falando da alegria produzida pela presença do Espírito Santo, mas também da alegria gerada na comunhão com os irmãos da mesma fé e singeleza de coração. Porque eu penso que um texto vai ligar ao outro. Então nós podemos abordar os dois juntos já. Alegria produzida pelo Espírito Santo. Atos capítulo 13 fala sobre isso. Verso 52. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém. Então aqui encontramos essa referência a estar cheio. Por isso Paulo diz lá também em Efésios 5,18: não vos embriagueis com o vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então é uma alegria produzida pela presença do Espírito Santo. Amém. E a comunhão, como o irmão já disse, a singeleza, né? Da mesma fé, do mesmo propósito. Exatamente. O irmão poderia dar um exemplo da igreja primitiva? Então, né, o pastor leu no capítulo 13, no versículo 52, sobre a alegria através do Espírito Santo. Mas logo no início da igreja, nós vemos ali em Atos 2, versículo 46, que fala assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Isso aqui é muito importante, pastor. Nós temos enfatizado em todo esse estudo do Espírito Santo a necessidade da comunhão. O Salmo 133, que o pastor mesmo citou ontem: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Então essa união é necessária. Então essa singeleza de coração, essa comunhão dos irmãos da mesma fé, é algo que nós não podemos ignorar, é algo que nós não podemos deixar de acontecer. O pastor também tem esse pensamento nesse sentido? Nós vemos que esses cristãos, conforme esse verso que o irmão 46. acabou de ler, né? Eles tiveram dois fatos históricos. Verdade. Que, no caso, nós não temos um, mas temos o segundo, que foram testemunhas oculares da vida do Senhor Jesus, né? Uma pessoa que viveu entre eles, e a descida do Espírito Santo. Então, era algo que realmente manifestava essa alegria, com alegria e singeleza de coração. Nós temos a manifestação do Espírito Santo no nosso meio, mas o Senhor disse: aonde estiverem 2 ou 3 dos meus pequeninos, ali ele estaria. Amém. Então, também temos que manifestar essa alegria e estarmos na comunhão
com Deus e na comunhão com os nossos irmãos. Amém. Pastor, na alegria ainda, nós podemos abordar a alegria de sabermos que fomos perdoados e salvos da condenação do pecado. Nós temos no Evangelho de João e também na primeira carta de João, textos alusivos a essa alegria. O pastor poderia citar e comentar? João capítulo 5, no seu verso 24, nós podemos ler: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Oh, glória a Deus, que alegria, não, pastor? Então aqui, essa condenação, não temos mais. Amém. E isso deve promover essa alegria, né? Amém, pastor. Nós temos esse outro texto, de 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13. O pastor poderia estar citando para os ouvintes? E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes em nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Amém. Então, meu amado ouvinte, se você não despertou alegre nessa manhã, você tem todos os motivos para estar alegre, você não tem motivo nenhum para estar triste. Pastor, para nós completarmos essa questão da virtude da alegria, nós podemos dizer também que é a alegria permanente de um coração que descansa no Senhor e nas suas promessas. Nós temos um texto bem elucidativo nesse sentido, que é a carta aos Hebreus. O pastor poderia estar citando? Hebreus 13, versos 5 e 6. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Amém, glória a Deus. Uma alegria permanente que descansa no Senhor. E podemos ainda falar que a epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses é uma epístola que tem a questão da alegria é dominante como tema, né? E diz em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, é uma obediência a esse mandamento. A alegria não repousa em circunstâncias favoráveis, se estamos bem com o nosso saldo bancário ou não, né? Que traz tanta preocupação. Mas no Senhor, essa deve ser a motivação que o apóstolo Paulo ensina, né? Amém, alegria pastor. No Senhor. Glória a Deus. Eu penso que na virtude da alegria, nós já elucidamos bem aos nossos amados ouvintes. Na sequência das nossas programações, nos próximos dias, estaremos abordando. Nós até agora só abordamos duas das virtudes. Nós já temos a próxima, será a paz. Então, amado ouvinte, você que é sintonizado na nossa programação, nós estaremos abordando numa sequência próxima esses outros assuntos. Pastor, ontem nós estivemos lá em São Vicente e um dos irmãos lá é comum, nós fazemos lá o nosso curso de formação de obreiros, e alguns irmãos nos fazem algumas perguntas. E são as perguntas até um tanto quanto assim, que nos deixam um tanto quanto embaraçados, não por não podermos responder, porque elucida a necessidade de alguns detalhes. Então, um dos irmãos ontem me perguntou, se o pastor assim me permite estar abordando esse assunto, o irmão me perguntou se Jesus tinha realmente 33 anos de idade quando morreu. Eu respondi a ele, irmão, nós cremos que 33 anos e mais um pouco, talvez uns 3 meses, alguma coisa nesse sentido. Aí ele me perguntou o seguinte, qual o texto bíblico que dá base para nós afirmarmos que Jesus Cristo foi crucificado com 33 anos e algum tempo?
E realmente, se nós formos olhar a Bíblia Sagrada, nós vamos ver 2 textos apenas que falam de idade, que é o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 42, que fala: e tendo ele já 12 anos, Jesus Cristo, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia de festa. Outro registro, também no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 23, fala que Jesus começa o seu ministério com quase 30 anos, como se cuidava, filho de José e José, filho de Eli. Lucas capítulo 2, versículo 42, 12 anos. Lucas capítulo 3, versículo 23, 30 anos. Então, sendo assim, nós vemos que não há uma menção de 33 anos. Então, como é que nós podemos afirmar isso? Eu respondo ao amado ouvinte que nós temos que fazer uma ligação entre os textos de Lucas, capítulo 3, versículo 23, que fala de 30 anos, e nós temos que fazer uma ligação com o Evangelho de João. Como é que nós podemos chegar aos 33 anos? Pelo menos a maioria dos teólogos apresenta dessa maneira. Nós temos o texto de João 2, versículo 13 a 23, que fala da primeira Páscoa que Jesus passa. Então, se Jesus Cristo começa o ministério com 30 anos, a primeira Páscoa é com 30 anos. Depois vai falar da segunda Páscoa de Jesus Cristo, já no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. A segunda Páscoa nós estamos falando com 32 anos. A terceira Páscoa já é citada em João 6, versículo 4. E a Páscoa e a festa dos judeus estava próxima. Então Jesus passa por essas 3 Páscoas. Então nós estamos chegando com Jesus a 32 anos, 30, 31 e 32. Quando Jesus é crucificado, qual é a solenidade, qual é a celebração que ele celebra antes? A Páscoa. Logo depois ele é traído e entregue aos judeus. Então nós cremos, através da combinação dos relatos de Lucas, capítulo 3, versículo 23, João capítulo 2, versículo 3 a 23, João capítulo 5, versículo 1, João capítulo 6, versículo 4 e João 13, versículo 1, que fala da última Páscoa, 33 anos. Como a Páscoa era realizada no mês de Nissan, que seria ali por volta de março, alguma coisa assim, fevereiro, março, ou março, abril, por aí mais ou menos, então nós cremos Jesus Cristo, 33 anos e 3 meses, 33 anos e mais alguns meses. Então penso que essa é a resposta que nós podemos dar. Falar com exatidão o versículo que fala que ele tinha 33 anos, nós não temos. Mas a dedução, ou seja, a relação entre um texto e outro, nos dá base bíblica para podermos afirmar dessa maneira. Amém, pastor? Também podemos citar João 8, verso 57, sim, que mostra que ele tinha menos de 50 anos. É verdade, né? Verdade. Disseram, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? É verdade. Então, está mais Glória ou menos a Deus. dentro desse limite. Penso que conseguimos responder as 2 perguntas de hoje, né, pastor? Amém. Com a possibilidade de entendimento dos nossos irmãos, mas ficamos à disposição sempre aos irmãos.